Muito bem, senhoras e senhores, depois do nosso unboxing do ROG Phone 5, ele já está aqui na bancada, todo montado com os acessórios e também aí, ó, com algumas horinhas de jogo. Já deu para testar e agora eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a experiência com o ROG Phone 5. Então vamos aos recursos e os acessórios desse smartphone gamer. Roda a vinheta que tem bastante coisa para contar para vocês. O que vocês estão vendo no começo desse vídeo é o ROG Phone 5 com dois dos principais acessórios, né? Nós temos aí o Aero Active Cooler 5, um cooler com 2 botões adicionais aí nessa versão, e o Kunai Gamepad 3. Aqui nós temos o mesmo joystick que foi lançado na geração passada, né? Com o ROG Phone 3, não houve uma atualização nesse acessório. Então o cooler tem essa novidade aí dos 2 botões, mas os gamepads são praticamente os mesmos. Inclusive, o unboxing desse produto e a descrição das principais características eu já fiz em outro vídeo. Vocês estão vendo aí algumas imagens, um resumão em alguns segundos, mas eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque aqui eu vou falar um pouco mais sobre esses acessórios e também a experiência de jogo, né? O sistema, as otimizações e por aí vai. E a descrição técnica mais básica, aquelas primeiras impressões do produto, estão aí nesse outro vídeo. Recomendo mesmo que vocês assistam, porque essa aqui é a parte 2, né? Parte 1, parte 2, assistam aí a parte 1, o link tá na descrição. Mas para quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não viu o outro, as especificações técnicas aí na tela, fazendo um grande resumão de tudo que esse smartphone traz. Importante, se você quer ver essas especificações técnicas, pausa o vídeo aí nesse momento, dá uma olhadinha, para isso que a gente separa tudo aí na tela. E também os modelos que estão sendo lançados, né? Tem o modelo Pro e o modelo Ultimate, e esse modelo aqui que eu tenho aqui na bancada para testar é o modelo normal. E mais uma vez, a principal diferença do modelo normal pro Pro e pro Ultimate é que o modelo Pro, ele tem uma telinha LCD atrás personalizável, você pode colocar animações personalizadas ali, e mais 2 gatilhos ultrassônicos na parte de baixo. Então é como se ele tivesse 4 air triggers no total. Já o modelo Ultimate também traz esses recursos do modelo Pro, nessa cor monocromática branca muito bonita, e também até 18 GB de memória RAM. Um dia a gente testa essas versões mais avançadas, por enquanto, pé no chão na que provavelmente eu estou apostando que vai vir para o Brasil, que é a versão normal, né, com esses 2 acessórios aqui. Então vamos lá, eu quero começar falando um pouco sobre o desempenho desse produto, enquanto eu desmonto ele aqui, ó, tirar o cooler e tirar também aqui, ó, o Gamepad Kunai, né, na forma Nintendo Switch dele, que a gente coloca direto no smartphone. Quero falar um pouquinho sobre o desempenho. Nós não temos um Snapdragon Plus dessa vez, né? Nós temos um 888. E por que não um modelo Plus, como as gerações anteriores, que tinham o clock até um pouquinho mais alto? Eu perguntei para Asus isso, por que não um modelo Plus, né? ROG Phone 2 tinha um Plus, ROG Phone 3 tinha um Plus, o Lenovo Legion Dual tinha um Plus também. Sempre dava um a mais aí em relação ao smartphone Android topo de linha, né, daquele ano. Mas dessa vez, basicamente a resposta que eu tive foi que a Asus planejava lançar esse produto agora em março e até o momento nada de um 888 Plus por parte da Qualcomm. Então esse é o melhor chip que estava disponível para lançar esse produto agora e eles foram com ele. Quer dizer, não quer dizer que não vai ter um 888 Plus, talvez tenha, mas não no caso aqui do ROG Phone 5. E o clock dele é mais baixo, 2.84 GHz aí no single core, enquanto o modelo Plus passava de 3 GHz. Mas assim, clock não é tudo que importa aí, né, no desempenho. Eu não posso mostrar os benchmarks dele, muito importante deixar claro para vocês, por questão do embargo aí, não tá liberado ainda eu mostrar aquela tabelinha com os números de benchmarks, comparando com outros smartphones com a geração passada, mas o desempenho dele deve ser muito próximo do Mi 11 da Xiaomi, no qual nós já rodamos os benchmarks, caiu o cooler aqui do lado, mas sinceramente, correndo o risco de levar muitas pedradas com o que eu vou falar agora, eu acho que o desempenho ele não importa tanto, dependendo do jogo que você pretende jogar. Claro, se você for rodar um jogo como, por exemplo, o Genshin Impact, que é um jogo pesadíssimo aí para Android, de fato, o desempenho vai ser muito importante, até porque nem no ROG Phone 5 ele roda a 60 quadros por segundo. Segundo a Asus, ele fica aí de 50 a 55, com as configurações gráficas no máximo. Mas para a maioria dos jogos que a gente curte aí, né, e os grandes jogos aí do cenário mobile, como, por exemplo, Free Fire, PUBG, o COD Mobile, que é o que eu jogo, que eu joguei para testar,
você não precisa de tanto desempenho depois que você já entrou num nível intermediário premium aí do Snapdragon, por exemplo, uma série 700. O jogo nem sempre vai rodar no talo, mas vai rodar. A partir daí eu acho que é mais interessante você ver as experiências diferentes que o smartphone proporciona, como por exemplo os gatilhos, os acessórios e por aí vai. Eu digo isso porque depois de testar bastante aqui o COD Mobile nesse ROG Phone 5, eu voltei pro 2 um pouquinho e eu ainda estava muito bem servido no 2. Tinha os Air Triggers, que é o que eu gosto, e tá ótimo. Enfim, então eu acho que se você tem um Snapdragon 845 para cima, com o catálogo principal de jogos competitivos no mundo Android, você já tá muito bem servido. Aí eu acho que é mais o que o smartphone oferece de experiência de jogo, né, em relação ao desempenho. E é isso que eu quero comentar agora. Vamos falar um pouquinho sobre as otimizações para jogos que a gente tem aqui no ROG Phone 5. Toda vez que eu abro esse jogo, eu fico perplexo em como o processinho da Nintendo ainda não chegou a galope. Mas tá aí, estamos no joguinho aqui então. Nós temos a interface Game Genie, né, puxando aqui do lado, com todos aqueles atalhos que eu já vou mostrar para vocês, mas antes vamos ao Armoury Crate, que é aquele aplicativo principal que centraliza o seu catálogo de jogos e também todas as configurações aí da linha ROG Phone. Eu vou agora, inclusive, colocar o cooler aqui para eu ter um apoio aqui na mesa. E eu aprendi a colocar o Aero Active Cooler. Eu não estava colocando muito bem. Ainda achei o design meio um retrocesso, sabe, em relação ao anterior, porque esses pinos me parece uma coisa meio frágil. Você tem que primeiro encaixar aqui, ó, e não tem uma trava pra você saber se encaixou, então você pode encaixar no lugar errado e depois você tem que forçar aqui em cima, ó. E aí você torce pra ele acender. Aí acendeu, ó, encaixei certo. Mas dá uma aflição os pininhos, crac. É estranho, pra mim é um retrocesso. O aplicativo Armoury Crate é a central do ROG Phone. Ele traz tanto a biblioteca dos jogos como um console para você controlar todas as configurações, como também agora um recurso de rede social, né? Você pode compartilhar, fazer um post aqui, é tipo um Facebook, né? Tem um feed aqui. Você tem também alguns destaques para, por exemplo, jogos com 144 Hz, isso é muito legal, e a possibilidade de criar o seu perfil. Esse aplicativo ele vem evoluindo muito a cada nova geração do ROG Phone, né? Eu lembro que no ROG Phone 2 ele era muito simples a primeira vez que eu mostrei, e agora ele está integrando até recursos aí com destaques de jogos e rede social e etc. Mas muito parecido ainda com a versão que eu mostrei aqui ano passado no ROG Phone 3. Então eu quero passar por alguns detalhes aí que me chamaram a atenção, né? Então vocês vão ver aqui que o COD é o que eu mais joguei até agora, né, nele. Tem mais de 3 horas aí de teste. Em console a gente tem os perfis e está cada vez mais personalizável essa questão das características técnicas, né, que você configura aqui. Então a gente tem um monitoramento do armazenamento, da memória, da CPU e da GPU, né, tanto em frequência como também a temperatura. E aqui a gente tem como é que está o gráfico de uso dos perfis, né? No X-Mode Plus ele maximiza tudo menos a duração da bateria, né, que fica menor, obviamente, já que está tudo usando aí mais desempenho. Se a gente coloca no modo dinâmico, ele vai otimizando ali. Você pode pôr um modo que prioriza a bateria, ou você pode vir aqui e personalizar o seu modo. E aí, aqui eu podia passar um vídeo inteiro só comentando, dá para mexer em tudo. Você tem as configurações de rede como 5G, Hyperfusion, Dual Band Wi-Fi, você pode ligar ou desligar tudo isso de acordo com a sua necessidade, as configurações avançadas de tela, as configurações avançadas de desempenho e as configurações avançadas gerais, que aí é literalmente mexer em atributos do sistema aqui, ó. Tô mostrando aqui por cima só para vocês, mas é muita configuração. Você pode personalizar de tudo. Desempenho da GPU, desempenho da CPU, desempenho da memória RAM, limitar ou não. Para quem gosta de ficar mexendo bastante, isso aqui é tipo o nível PC de personalização. É o mais próximo do overclock que você vai encontrar num smartphone, porque overclock efetivamente não rola. Você tem também a configuração aqui da iluminação do sistema, né? Usando aí o sistema Aura para personalizar tanto o produto quanto os acessórios. Aqui nós não temos nenhuma novidade em particular. Nós temos a velocidade do cooler, que ele está girando até um pouco rápido aqui, né? Eu desliguei ele aqui agora, deixa ligado aqui no automático ou colocar aqui ele mais devagar.
Nós temos uma configuração aqui para desabilitar o ventilador quando o microfone estiver ativo. E também as configurações aí do Game Genie, que é aquele overlay, além dos air triggers. E também algumas brincadeiras aí com realidade aumentada, como na caixa, né? Quando você abre a caixa, tem uma brincadeira para você fazer aí com a câmera e realidade aumentada. E isso também está incorporado aqui nesse aplicativo. Então, muitas configurações mesmo. Eu podia passar o vídeo só mostrando como ajustar tudo isso daqui, né? Mas, enfim, isso daí é muito avançado, foge um pouco da minha área de domínio. Então, o que eu gostei muito aqui é que agora ficou fácil ver quais jogos têm suporte aí a 120 Hz ou 144 Hz nessa aba Featured aqui, né? Nessa aba de destaques. Porque nem todo jogo roda em 144 Hz ou 120. Por exemplo, o COD Mobile que eu testei, ele roda em 60, mas ele tem suporte a 120. Eu falei isso no vídeo do Lenovo Legion Dual, né? Eu escrevi ali, porque na hora ele só estava rodando em 60, mas eu não conseguia rodar em 120, mas ele tem suporte. A questão é que ele só tem suporte, depois eu conto essa história em outro vídeo. Ele só roda com suporte a 120 Hz exclusivamente no Xperia 5 Mark II da Sony. É uma exclusividade. Lá ele roda 120 Hz, nos outros smartphones não. Até quando eu não sei. A gambiarra é emular um Android dentro do Android e criar um sandbox e falar para o aplicativo que isso daqui é um Xperia. Aí ele roda, eu consegui rodar aqui. É uma experiência bem louca, fica para outro vídeo isso. E nós temos destaques também de jogos que oferecem uma boa experiência com os gamepads, né? Os Kunai, ou de Xbox e de PlayStation também, os Air Triggers e também uma seleção especial aqui, ó, ROG Select, que tem um tema personalizado, alguns deles, pro smartphone, né? Como, por exemplo, aqui o Gangstar. O Gangstar, ele tem um tema que você pode baixar na Play Store. Você baixa o jogo, né? Já vem aí. É tipo GTA da Gameloft isso aqui. Você tem também um tema aí para personalizar o smartphone. Então tá aí. Esse daqui é o Armoury Crate, né? Um geralzão aí para vocês de como tá essa versão da interface. Vamos voltar aqui pro nosso Genshin Impact, que ainda está aberto. Não, ele tá recarregando. Talvez se eu pegar o Ultimate, que tem 18 GB de RAM, isso aqui não aconteça, né? E vamos puxar aqui o Game Genie para dar uma olhadinha nas opções gerais, né? Então a gente tem aqui opções de silenciar os alertas e as chamadas para você ter uma experiência sem interrupções. Trava de brilho, informações em tempo real, então você pode ter informações aqui, por exemplo, de quadros por segundo, né? Tudo listado aqui. Genshin Impact rodando aí a 30 quadros por segundo aqui nesse momento. Deixa eu tirar aqui a barrinha. Nós temos também bloqueio de navegação, né, para dar uma travada na tela dos inputs se você estiver usando gamepads, para você marcar clipes aqui também, né, então durante uma gravação você marca alguns clipes, né, market clip aqui para gravações, recordings, o refresh rate da tela, que no geral é indicado é ficar em automático, para ele não gastar mais bateria, no caso de um jogo que não suporta aí os 120 Hz, por exemplo, e essas são as configurações principais aqui, além de um slider de brilho, e deixa eu abaixar aqui um pouquinho, inclusive, e algumas configurações gerais aqui dessa interface, que são algumas configurações básicas, né? A gente tem então aqui, voltando, a possibilidade de você dar uma limpada no sistema, né? Uma otimizada para aumentar a velocidade, fecha outros aplicativos e por aí vai. E a configuração dos Air Triggers, que é a principal, não só dos botões ultrassônicos, como também os controles de movimento e os botões do cooler, que daqui a pouco eu vou voltar nessa parte aqui que é a mais legal. Deixa só eu terminar de passar aqui o Game Genie. A gente tem a possibilidade de criar macros, até aí nenhuma diferença em relação à versão anterior do sistema. Controles rápidos aqui também. Essa eu acho que é uma novidade, que você pode, por exemplo, colocar um controle rápido aqui para captar screenshots, né? Então você deixa aqui um botãozinho que fica um overlay, a hora que você apertar, ele captura a tela ou coloca para gravar e por aí vai. Então deixa eu tirar aqui, remover ele. Tudo isso fica salvo no perfil do jogo, né? Cada jogo tem o seu perfil individual. A gente tem a possibilidade de gravação de tela também. Você pode colocar uma mira virtual aí para jogos de tiro. Aqui não faz muito sentido, mas em jogos de tiro é legal essa possibilidade também. E também a trava de toque, né? Para você não tocar acidentalmente, né? Tem aqui a bloqueio de navegação e também a trava de toque. E uma barrinha de busca rápida aqui para você procurar alguma informação sobre o jogo, de repente, alguma coisa do tipo, que no caso ele já buscou o nome do jogo. E aqui do lado tem uma barra de acesso rápido a aplicativos que rodam em Picture-in-Picture, como por exemplo o navegador aqui. Aí tá o VMOS aqui, que é a ferramenta de emulação que eu usei para rodar o COD em 120 Hz. Então tá aí,
aqui, aí fica flutuando aqui, se você quiser checar alguma informação durante o jogo, para sair depois é só fechar. Onde é que fecha isso aqui? Eu sempre esqueço onde é que fecha, peraí. Não é muito intuitivo. Para fechar isso aqui, você precisa tocar 2 vezes aqui em cima, ó, e aí aparece o xizinho aqui, aí só fechar e beleza. Então, tá aí. Esse é um geralzão aí do Game Genie, nessa versão mais atual aí do ROG Phone 5. Tem só mais um recurso que não apareceu aqui, que é o feedback tátil. Esse é muito legal. Tem um capítulo aqui do vídeo dedicado só para eu falar sobre isso daqui a pouco. Então, esse é um geralzão aí do Game Genie, da interface do overlay e também do Armoury Crate na 4ª geração do ROG Phone, né? O ROG Phone 5. O grande destaque é essa possibilidade de personalização e customização, ajustar as configurações, cada detalhezinho. Então, para quem gosta de jogar competitivamente, isso faz uma diferença, isso é legal. Para mim não faz, sinceramente, né? Eu sou um cara que abre o jogo e joga, acabou, no celular. No PC não, no PC eu gosto de ajustar as configurações gráficas, gosto de ajustar a sensibilidade do mouse, mexer ali no teclado, usar um teclado mecânico. Então é tipo isso, essa experiência do mundo do PC traduzida aí para o mercado de smartphones, né? E a Asus com certeza traz as soluções mais completas quando a gente fala de customização e sistema otimizado aí para um smartphone gamer. Então vamos lá, voltando aqui agora no COD Mobile, que é o jogo que eu mais joguei aqui durante o meu teste, né? Eu testei mais ou menos um dia o ROG Phone 5. Eu quero mostrar para vocês então funcionalidades dos Air Triggers e também dos acessórios. Aí ó, para tirar o cooler é só empurrar aqui e ele vai embora. Não gostei desse design do cooler. Então agora estamos num codezinho com os bots aqui para mostrar para vocês como estão os Air Triggers. E assim, eu não vejo muita diferença em relação ao ROG Phone 3, né? Não que isso seja ruim, porque o recurso já estava excelente. Então nas configurações a gente tem o tradicional tap, né, que é um toque para ativar um botão, no caso aqui o gatilho direito no botão de tiro aqui do COD, que eu já fui quicado do jogo, inclusive, os bots me quicaram. A gente tem configuração de tap, a gente tem a configuração de tap duplo, então a gente pode configurar um L e um R, deixa eu pôr aqui embaixo para mostrar um pouquinho melhor. Então numa pontinha eu ativo um L1, na outra um L2, então são 2 botões virtuais num único sensor ultrassônico, mas é algo que requer um pouco mais de precisão ali no toque, né? Não é para mim. Então você pode ter essa configuração, você pode ter o swipe também, que aí o swipe para cá ativa um botão, para cá ativa o outro, né? Então tem essa opção aí também de botões duplos, tanto dois segmentos ali como swipe. E você tem também a possibilidade de colocar um slide, né? Um slide horizontal para, por exemplo, fazer curvas num jogo de corrida, por exemplo, né? Que você tem uma sensibilidade bem bacana aqui. Pode ser um slide tanto horizontal como também um slide, ó, na vertical aqui. Então a gente tem esses slides que, se eu não me engano, são novos. Eu não me lembro de ter visto esses daqui na geração passada, mas eu posso estar enganado também, pode ter chegado com alguma atualização. Mas tem esses slides e os botões, né? Que pode ser um botão simples ou botões duplos por meio de segmentos aqui no sensor ou swipe. Então dá para você colocar até 4 botões ao todo aqui só nos Air Triggers, né? Se pegar a versão Pro ou a versão Ultimate, você tem mais 2 sensores aqui embaixo também, totalizando vários controles integrados no próprio smartphone, né? A gente tem também os Motion Controllers, né? Então são controles aí de movimento, que aqui estão bem mais completos, que é um movimento que você vai fazer com o smartphone. Por exemplo, Tilt Forward, você vai fazer assim com ele, aí você vai ativar uma função Tilt Left e por aí vai, ó. Tem muitas possibilidades aqui. Eu não sei se tem algum limite, ó. Sacudir o smartphone. Acho que o limite é o céu. Você vai adicionando aqui. Só é importante tomar cuidado para um movimento não ativar o outro, né? Então, você coloca para sacudir, por exemplo. Aí você dá um tilt, ele pode não entender. Mas aqui, ó, tilt forward está ativando o 1. Eita, nós, esperei que eu saí aqui do menu. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Esse aqui está ativando o 1. E tilt left. Aí, ativou aqui, ó, tá piscando. Tem que pegar a manha do que você tá querendo fazer, né? Tem que praticar. Pra mim é meio over, nos Air Triggers já resolve, mas enfim. Agora tem uma coisa muito legal que são os botões do cooler. Então, esse menino cooler aqui, o Aero Active Cooler 5, traz uma novidade interessante. Apesar do design que eu não gostei dos pininhos aqui embaixo, ele traz uma coisa que eu gostei bastante, que são os botões. Eu gostei muito do conceito desses botões. Então vamos lá, vamos mais uma vez colocar o cooler aqui. Aí, ó, tô aprendendo, acendeu?
Acendeu. Toda hora eu acho que eu coloquei errado. Então, quando eu coloco o cooler, eu ganho esses 2 gatilhos aqui do lado. E a primeira sensação que lembra é o controle do Nintendo 64, o gatilho Z lá atrás, lembra? Lá embaixo. Pô, o melhor gatilho pra simular uma arma num jogo até hoje, no videogame, era aquele lá. A primeira vez que você pluga e sai usando, o smartphone vibra quando você aperta o botão. Só que o botão já tem um feedback tátil, então eu achei isso meio que um exagero, né? Você aperta o botão, você sente ele indo e voltando, como um controle de videogame. Então eu tirei esse feedback que tava vibrando no smartphone, que tava bem estranho pra mim. Então é o seguinte, coloquei aqui já o cooler, esses botões a gente vai personalizar também, mas eu quero falar um pouquinho sobre a ergonomia, que na minha opinião é meio complicado, sabe? Se a gente for usar só o cooler, eu vou falar da minha experiência aqui. Usando só o cooler sem os air triggers, fica perfeito, porque eu consigo manter os 2 polegares aqui na tela na hora de jogar, e com os dedos do meio aqui, ó, eu vou apertando aqui durante o jogo. Beleza, funciona muito bem. Agora, se eu for usar os air triggers, os meus dedos do meio, eles vão fazer o suporte do smartphone aqui na minha mão. Então, ele vai ficar assim, ó. Eu vou segurar ele dessa forma. E aí eu vou ter que entrar aqui, ó, com os dedos anelares aqui do lado para fazer o uso dos botões. E aí eu senti que uma meia hora jogando COD cansou muito usar o air trigger e o botão aqui do lado também. Dá para usar e dá para se habituar, mas é meio que uma coisa que me incomodou, né? Eu imagino que se praticar eu consiga fazer isso bem, mas não achei a ergonomia muito agradável, né? O ideal é você escolher um ou outro. Ou colocar funções que você não vai ativar sempre aqui. De repente, se tá num MOBA, coloca o ult aqui embaixo, sabe? Alguma coisa que você vai... Ou põe só para recarregar a arma, como eu fiz aqui no COD, e por aí vai. E as configurações desses botões do cooler, a gente encontra aqui também no menu dos Air Triggers. Quando a gente vem aqui, ó, Cooler Buttons, a gente tem aí o botão do lado esquerdo e direito, e é muito simples, é só um tap. A gente coloca o botão em algum local aqui, ó. Aqui eu coloquei eles um para recarregar e o outro para agachar, em conjunto com a minha configuração aí dos Air Triggers, que aí eu posso mirar com o gatilho esquerdo e atirar com o direito. Aí na hora de precisar recarregar, é só apertar o botão aqui atrás. Então, mirei aqui, atirei aqui e recarreguei aqui atrás. E aí quando eu preciso agachar, né, ou dar o carrinho aqui, por exemplo, aperta aqui do lado o outro botão. Então, são mais botões que eu não uso com muita frequência, que eu configurei aqui do lado, usando o cooler em conjunto com os Air Triggers. Mas, de qualquer forma, apesar de eu não ter achado a melhor ergonomia, de fato é uma sacada muito legal integrar controles físicos em um dos principais acessórios aí do ROG Phone. É mais opções para os usuários e para quem joga um jogo como, por exemplo, o League of Legends Wild Rift, que já saiu em alguns países, né? Que é um MOBA que tem muitas funções, quanto mais opções, melhor. E por falar em opções de controle, vou tirar o cooler novamente aqui e agora vamos colocar aqui os Kunai Gamepad 3, que inclusive... tá certo. Que inclusive passaram o vídeo inteiro do unboxing na caixa aqui do lado. Eu acabei não abrindo eles, porque eu já fiz um unboxing desse acessório, exatamente o mesmo acessório. Ó, tem um vídeo aí no canal, vocês estão vendo. Quando eu falei dos acessórios do ROG Phone 3. Então, eu já mostrei esse produto, ele não é novo. Então, as minhas opiniões sobre esse produto estão lá no vídeo desses acessórios. Resumindo aqui, eles melhoraram muito a ergonomia desse gamepad na terceira geração, porque a segunda era meio complicada, que você tem uma pegada bem bacana. E como eu já mostrei no começo do vídeo, depois dá pra colocar o cooler. Olha lá, encaixei ele aqui e vamos ver se... acendeu. Depois você se acostuma, beleza. É a primeira impressão do cooler que é meio estranha aí de encaixar os conectores. Então, aqui ele tá naquela forma final dele, porque ele não tem suporte aí a Dock Twin View, né? Então não dá para colocar uma segunda tela aqui nele. Ele para por aí. Também não tem suporte a dock, como eu comentei, né? Aliás, se você quiser saber a lista completa de compatibilidades, tá aí na tela agora. Ele suporta até o Kunai 2 com algumas limitações. Suporta a dock profissional, mas perdeu o suporte a Twin View e a Mobile Desktop Dock, essa dock que dá para colocar ele tipo num PC, né? Que é o jeito mais apelão de jogar com o ROG Phone. Se você não sabe o que é essa dock que transforma ele num PC, tipo um PC,
Tem vídeo aqui no canal também, olha aí, tem mais imagens aí. Na verdade, tem muitos vídeos, coberturas bem completas aí sobre todos os smartphones da linha ROG Phone. Eu vou deixar na descrição aí os principais para vocês. Com esses gamepads no modo Nintendo Switch, digamos assim, a gente não tem nenhuma grande novidade aí em relação ao ROG Phone 3, que eu já mostrei aqui, né, esses acessórios funcionando aqui para vocês. Então, o mapeamento das teclas é igual. Eu venho aqui nos controles e aí eu tenho aqui, ó, o Key Mapping, que ele aparece aqui. E tá aí, ó, o perfil Call of Duty com todo o mapeamento personalizado que eu já fiz aqui do controle, que possibilita que eu jogue ele como se fosse um controle com suporte nativo, né, o que ele não tem. Então isso é muito legal, essa vantagem aí de poder usar o gamepad em jogos que não tem suporte a um gamepad oficial. Não é o caso do COD, né, que você pode jogar com controle de Play 4, por exemplo, e por aí vai. Mas é legal poder usar em jogos que não proporcionam aí esse suporte. Acho que é uma das coisas mais legais aí desse gamepad e da integração da ASUS. Mas não tenho muito o que dizer desse acessório porque não mudou muito. É o Kunai 3 que agora tem suporte aí ao ROG Phone 5. Então tá aí um pouquinho sobre os acessórios do ROG Phone 5. Na minha opinião, uma das coisas mais legais da linha ROG Phone, eu sempre falo isso, são os acessórios e as possibilidades diferentes de jogar com esse produto, né? E assim, agora tirando os acessórios, tem mais algumas coisinhas para eu comentar e uma delas é o áudio. O áudio desse smartphone é realmente impressionante. O volume não é tão mais alto do que o ROG Phone 3, mas assim, cada geração vai evoluindo um pouquinho e não é à toa que tá lá no topo do DxOMark. Você tem um som que realmente é imersivo, né? Quando eu fui jogar o COD para comparar depois no iPhone, você fala, nossa, mas é só isso, né? A caixinha de som desse smartphone. E é só isso. Qualquer smartphone topo de linha, Galaxy S21 também, por aí vai. Smartphones da linha Gamer tem um alto-falante, né? 2 alto-falantes, né? Porque ele é estéreo, muito potentes. E aqui também tá muito legal mesmo. Mas é algo que não dá para ilustrar aqui no vídeo, né? Eu posso até abrir aqui o COD e colocar o áudio aqui no talo, ó. Máximo, ó lá. Vocês estão ouvindo aí agora, ó lá. E assim, não dá pra exemplificar aqui no vídeo porque você tem que ouvir em pessoa mesmo. Então é uma experiência bem imersiva de áudio. Tá louco? E uma coisa tão legal quanto a qualidade de áudio é o feedback tátil. Então, o motor de vibração dele parece estar bem mais potente, com aqueles taps precisos, né? Vibrações precisas. E ele tem um recurso de feedback tátil que não funciona em todos os jogos, né? Como eu mostrei aqui agora há pouco para vocês, mas no COD ele funciona. Então, eu venho aqui no Game Genie, aí ele aparece aqui, ó, feedback tátil. Então você pode configurar 2 zonas para receber o feedback tátil. Então, por exemplo, um jogo de tiro coloca onde você vai apertar um botão na hora de atirar. E aí, quando esse botão estiver apertado, o botão de tiro, ele monitora o áudio e o que ele identifica que tem mais potência no som, ele emite uma vibração para acompanhar. O resultado, que também não dá para eu mostrar aqui no vídeo para vocês. Quando eu atiro no COD Mobile aqui, eu sinto o celular vibrando de acordo com os tiros. Uma experiência que a gente tem aí nos consoles. Então isso é muito legal. É claro, às vezes falha, né? De você, se estoura uma bomba quando você tá se preparando para atirar e o botão tá apertado, vibra também de acordo com aquele efeito sonoro. Mas é um feedback tátil legal que, em conjunto com o áudio, que é bem potente, vai aumentando aí, vai acrescentando na experiência do jogo. Por fim, aquela história da bateria, eu acho até um exagero o carregamento de 65 watts. Com certeza você consegue recarregar 100% da bateria em menos de 1 hora. Eu testei assim, pluguei o carregador, passou 15 minutos, tinha ido uns 20% aqui, né? Quando eu precisei recarregar aqui antes do vídeo. E é muito rápido mesmo. Ele continua não tendo, porém, carregamento sem fio, né? Wireless charging, nós não temos, é apenas esse carregamento super rápido, usando aquela tecnologia com as 2 baterias de 3.000 mAh. Né? Uma desse lado aqui, a outra, e aí os componentes principais aqui no centro do smartphone. Então, só tinha esquecido de comentar que ele não tem carregamento sem fio e a resistência, né, a certificação, a resistência à água e poeira continua um pouco limitada ainda nesse produto. Com relação às câmeras, né, tanto as câmeras traseiras quanto a câmera frontal, eu simplesmente não tive a oportunidade de testar. Eu foquei nos testes aí de jogos, né, descobri o que tem de novo no sistema, o que está mais
otimizado aí nesse dia que eu tive para testar esse produto e realmente deixei as câmeras meio de lado, porque num smartphone gamer as câmeras estão longe de ser uma prioridade, né? Você quer uma câmera que tire boas fotos, disso com certeza ele dá conta aí com a principal, a ultra-wide e a macro. Tá aí na tela mais uma vez, é só pausar o vídeo para pegar os detalhes. E não podia faltar, é claro, um gameplay de CODzinho aí, enquanto eu falo aqui as minhas considerações finais sobre esse smartphone, né? O que eu gosto muito é essa combinação do hardware, da possibilidade de você usar os acessórios, junto com um software muito otimizado e altamente personalizável. Eu acho que a ASUS ainda está bem na frente das outras fabricantes, né? Porque entrega essa combinação de hardware, ecossistema de acessórios, com o software, o Armor Crate, o Game Genie, uma ótima integração, e isso possibilita muitas opções mesmo de personalização, muitas que eu nem falo aqui no vídeo, que eu nem entro porque vai muito além do meu nível, né? Um nível realmente avançado aí para quem quer aproveitar o máximo do potencial de um smartphone gamer. Então tá aí, ROG Phone 5, mais uma edição que evolui aí nessa linha de smartphones gamer da ASUS. Não traz nenhuma revolução, eu acho que ele melhora um pouquinho de tudo aí que o ROG Phone 3 já trazia. Acho que a principal diferença tá no cooler e no áudio e no feedback tátil, pelo meu teste, o resto muito parecido aí com o ROG Phone 3. E é isso, preço e disponibilidade aqui no Brasil, não sabemos. Essa versão normal está sendo lançada agora, a versão Pro mês que vem e a versão Ultimate daqui 2 meses. No Brasil, se eu tivesse que chutar, se ele chegar vai ser depois de setembro, na minha opinião, custando aí mais do que o ROG Phone 3, porque a situação econômica só tá piorando, né? Então, enfim. Mas é isso aí, deixem suas apostas aí nos comentários também. Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura aí do lançamento do ROG Phone 5 e também de 2 dos principais acessórios dele. Se você gostou desses 2 vídeos, dê o seu joinha, deixa o seu like aí para ajudar a gente a alcançar 1 milhão aqui no Loop Infinito. Valeu, galera, e até a próxima!